Olá pessoal, dando continuidade à nossa videoaula, nós vamos falar agora da parte de pesagem. A pesagem é uma das técnicas mais usuais no laboratório de química e ela é feita utilizando balanças. Essas balanças elas são de diversos tipos, sendo que a mais comum no laboratório de química são balanças de um único prato. O que diferencia essas duas balanças? Aqui eu tenho uma balança comum de laboratório, aqui eu tenho uma balança analítica de laboratório. A diferença entre elas está principalmente na precisão. Okay? Então, se vocês observarem essa balança aqui, ela consegue medir com 4 casas de precisão, enquanto que a balança comum de laboratório, ela mede apenas com 2 casas de precisão. Isso levando em consideração gramas. Então, essa pesa centésimos de gramas. Enquanto que a balança analítica, ela pesa décimos de milésimos de gramas. Então, é uma balança muito mais precisa. O que tem em comum nessas balanças de laboratório? O mais comum que se tem nessa balança de laboratório chama-se o nivelamento. Então, todas essas balanças elas vêm com um nível, que é aquele nível comum que vocês já conhecem, ok? Para poder nivelar a balança. No caso dessa balança analítica, o nível dela fica na frente, ok? Aqui, nessa bolinha colocada aqui à direita. Enquanto na balança comum, nesse modelo de balança, o nível fica na parte de trás. Então, aquela bolinha que está na frente, no caso da balança analítica, se encontra aqui atrás, no caso da balança comum. Okay? Dando continuidade ao nosso uso das balanças para poder fazer pesagem, okay? Então vamos mostrar para vocês qual o cuidado que se deve ser tomado com a balança. O primeiro deles é fazer o nivelamento. Então todas duas já estão niveladas. Uma vez ligada à balança eletronicamente, ela fica zerada. Porém, você vai ter que utilizar um dispositivo, uma vidraria, para poder fazer a medida de massa. Então, nesse caso, vai ser utilizado um vidro de relógio e aí nós vamos pesar uma quantidade de 1 grama, okay, de cloreto de sódio, que nas condições ambientes, né, é um pozinho cristalino, que vocês já conhecem como sal de cozinha. Então, primeiro procedimento é colocar o vidro de relógio e aí nós vamos medir a massa, do vidro de relógio. Ok? A massa do vidro de relógio medida é 16 gramas 813, na verdade 8.135, ok? Miligramas. Então aí nós vamos fazer agora a tara da balança. O que é a tara da balança? É zerar ela com o vidro de relógio. Então significa que está sendo desconsiderado a massa do vidro de relógio. Agora nós vamos fazer a adição de 1 grama do cloreto de sódio. Tomar cuidado, por quê? Porque você tem que evitar cair substâncias, principalmente em cima da balança. Por quê? Porque muitas substâncias são corrosivas e uma vez em contato com a balança vai danificá-la. Porém, se for o caso de cair uma quantidade pequena sobre a balança, o que é que deve ser feito? Deve ser retirado o vidro de relógio, ou suporte de medida, deve-se fazer a limpeza, a devida limpeza na balança, desligada e travada, e em seguida você retoma para fazer a medida de determinação de massa.
Ok? Então veja que você vai adicionando a quantidade de massa, quando vai se aproximando da quantidade desejada, você deve colocar sempre em quantidades menores para não correr o risco de passar da quantidade. Se você passar da quantidade, tem algum problema? O único problema é que você vai ter que retirar uma quantidade maior da que estava sendo pesada, deixar estabilizar a massa e depois você fazer o complemento, né, com a massa que você deseja. Por exemplo, agora nós temos aqui já pesado 0,9939 gramas. Então, vai ser completado até chegar próximo de 1,0 gramas, que é o que nos interessa. Então, quando já se aproximou, vamos fechar a balança para poder estabilizar, retirando qualquer tipo de fluxo de ar, né, ou fonte de corrente de convecção, e aí sim você deixar estabilizar e medir a massa de interesse. Veja que agora nós temos 1 grama, 0,04 gramas. Vocês lembram que quando nós estávamos fazendo a parte de tratamento de dados estatísticos, esse último número é chamado de número incerto ou impreciso. Ou seja, a incerteza na medida desse 1 grama está justamente nesse último dígito. Aqui está anotando 4, porém eu não tenho certeza se é um 4. Eu posso garantir com certeza o 1, o 0, 0 e 0. Ok? Então, uma vez feita a pesagem, nós podemos agora retirar o recipiente que está lá na balança sem dar nenhum tipo de solavanco, porque é um dispositivo eletrônico sensível, certo? Veja que quando saiu a massa, agora vai dar um valor diferente. 16 gramas, 8134, só que agora negativo. Isso significa que está com uma massa menor do que aquela de referência. Para você zerar mais uma vez, é só clicar em tarar e aí a balança volta para o estado normal e você pode fazer outras determinações. A mesma coisa é com a balança comum do laboratório. Mesmo procedimento, só que a única diferença é que ela vai medir apenas com 2 casas. O que nós vamos fazer agora é medir 1 grama de cloreto de sódio, ok? Só que agora esse 1 grama de cloreto de sódio, ele vai ser medido não mais na balança analítica, e sim nós vamos medi-lo na balança comum. Okay? Então, primeiro coloca-se o vidro de relógio, e aqui ele está marcando 18,80 gramas. Da mesma forma, vamos tarar, agora está zerado com o vidro de relógio. Você adicionado massa até completar 1 grama. Veja que tem que se tomar cuidado ao se pegar na espátula para deixar sempre o dedo indicador livre, porque esse dedo indicador livre ele serve para dar um leve toque na espátula, facilitando com que caia a substância, né, em cima do vidro de relógio, que é o suporte para a medida. E também não deve se colocar grandes quantidades de cada vez. É interessante que vá se fazendo as adições aos poucos. Ok? Vamos verificar enquanto está. Então, aqui nós já temos 0,81. Então, ainda precisamos adicionar ainda mais uma quantidade até que chegue-se ao valor de 1 grama. Para fazer as pesagens, não devemos realizá-la
com muita pressa. Por quê? Porque a partir da pesagem é que você vai fazer uma série de outros procedimentos. Se você fizer a pesagem mal feita, significa que os outros resultados também vão ficar com problemas. Então, não adianta fazer pesagem às pressas. Você tem que fazer a pesagem com calma. Agora vamos verificar em quanto é que nós já estamos. Agora nós já estamos com 0,98. Vamos adicionar mais um pouquinho para ficar por volta de 1 grama, que é o que nos interessa. Ok? Então agora nós temos 1,00 gramas. Lembrando que o último zero é o número incerto. Então a certeza dessa massa que foi pesado é apenas de 1,0 grama. O último zero é o número incerto, ou seja, a incerteza.